Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus. Hoje, dia 25 de agosto de 2026, nosso devocional, nosso Café com Palavra tem como título Direção. Nós precisamos de direção todos os dias das nossas vidas. É o Senhor que nos dá a direção certa, qual caminho nós devemos seguir. Boa tarde, Manete, a paz do Senhor. Maninha, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas ao nosso Café com Palavra. Hoje é o capítulo 5 de 1 Timóteo, da carta de Paulo. A primeira carta de Paulo escreve a Timóteo. E o capítulo 5 em especial é um capítulo mais voltado para os pastores e para os líderes, mas não deixa de trazer ensinamento para as nossas vidas. Nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo ensina o jovem Timóteo a organizar a igreja como se organiza uma família. Paulo, ele orienta sobre como tratar as diferentes gerações que existem na igreja, desde os jovens, as mulheres, os idosos, as viúvas, e ele vai ensinando a tratar essas diferentes gerações com respeito. Ele faz que a igreja, Paulo ensina a Timóteo que a igreja ela deve amparar as viúvas necessitadas, assim como também julgar, como honrar líderes com justiça e pureza. Tudo isso Paulo ensina a Timóteo nesse pequeno capítulo 5. Não é muito grande o capítulo 5, são só 25 versículos, mas tem muito ensino, como em todas as cartas paulinas. Como sempre, nós dividimos em pontos para ficar mais fácil o nosso aprendizado. E o primeiro ponto é relacionamentos da família da fé. É a primeira coisa que Paulo orienta a Timóteo. Ele começa dizendo que ele, quando for repreender a um idoso, ele repreende esse idoso como sendo seu pai. Se o homem for mais velho do que ele repreendesse, precisasse corrigir, se precisasse repreender, fizesse isso como se estivesse fazendo ao próprio pai. Aí ele diz, se for aos moços, aos jovens, faz como se fossem teus irmãos. Se for as moças jovens, as mulheres, faz como se fossem tuas irmãs. Se forem as senhoras, corrige como se fosse tua mãe. Então, tratando assim, como a pai, como a mãe, como a irmã e como a irmã, não tem como exceder no erro, não tem como não praticar o respeito. Então, Paulo usa de muita sabedoria para dar esse ensino para Timóteo. Então, ele diz, trata os mais velhos como, se forem as mais velhas, como mães, se for os mais velhos, como pais. Se for aos jovens, como irmãos, se for as meninas, as jovens, como irmã, com toda a pureza. Fazendo assim, você vai estar agradando a Deus. Aí Paulo continua e diz que o pastor ele deve corrigir com amor, com respeito e não com dureza. Tem que ser com amor. Por mais que muitas vezes o papel de pastor é muito difícil, irmãos. Nós já pastoreamos algumas vezes. E não é fácil a gente pastorear. Porque às vezes a gente está vendo algo que ninguém está vendo. Deus mostra, dá discernimento de algo que ninguém está vendo. Então, às vezes, é difícil da gente fazer essas correções, mas são necessárias e precisam ser feitas com amor. A segunda parte do texto fala do cuidado com as viúvas. Paulo tem o cuidado de recomendar a Timóteo que ele observe essas mulheres viúvas. Ele diz que a igreja tem sim que cuidar das viúvas, tem que dar apoio, mas aí Paulo coloca algumas regras. Essas viúvas precisam ser verdadeiramente viúvas. O que era ser verdadeiramente uma viúva na visão paulina? Precisava ter mais de 60 anos, precisava ter sido uma boa esposa, uma boa mãe, uma mulher crente, uma mulher que honrou seu marido, que cuidou dos seus filhos, que cuida dos netos. Aí ele diz, vai mais além. Ele diz que se essa viúva tem filhos ou netos, esses filhos e netos é que precisam cuidar dessa viúva. Ou se não tem filhos e netos, mas tem mulheres nesta família que são crentes, irmã, prima, sobrinha, elas devem cuidar dessas viúvas. Para quê? Para que a igreja não ficasse sobrecarregada. No contexto aqui,
Não é como hoje, que existem benefícios do governo, que existe benefício do INSS, que existe algumas bolsas que auxiliam as mulheres que ficam viúvas. Nesse contexto aqui, não. Se uma pessoa não tivesse ninguém por ela, ela não tinha realmente como sobreviver. Ela não tinha como cuidar, como se cuidar, porque ela não tinha como trabalhar. Então, Paulo faz essa orientação, que a igreja devia cuidar das mulheres que fossem verdadeiramente viúvas, para que a igreja também não ficasse sobrecarregada. Então, a verdadeira viúva era aquela que confiava em Deus, que dedicava a vida à oração, que tinha mais de 60 anos e que não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, irmã Oceanira. Boa tarde, irmã Adriana. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas ao nosso devocional, ao nosso Café com Palavra. Terceira parte do texto, quando Paulo encerra o assunto das viúvas, no versículo de número 16, ele diz: se alguma crente tem viúvas em sua família, que elas socorra e não fique sobrecarregando a igreja, por esta possa socorrer e ser verdadeiramente viúvas. Ele diz também que as mais jovens, as viúvas mais jovens, elas devem casar-se, serem boas donas de casa, terem filhos e não dar ocasião ao adversário, para não ser favorável à maledicência nem ao pecado sexual. Então, para que isso não acontecesse, as viúvas jovens, Paulo recomenda que se casem. As que têm mais de 60 anos, que fiquem auxiliadas por filhos e netos ou pela igreja, caso não tivesse filhos e netos ou nenhum parente que pudesse sustentá-la. Aí vem a terceira parte do texto. A terceira parte do texto fala da honra e da disciplina dos pastores e presbíteros e líderes. Paulo tem o cuidado de ensinar a Timóteo como tratar com essas pessoas. Para você entender, a igreja de Éfeso era uma espécie de igreja sede. Era uma igreja grande, uma igreja sede. E tinha as igrejas que se reuniam nas casas, que eram dirigidas pelos presbíteros, ou pelos bispos, ou pelos pastores, que é a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura, mas tem o mesmo significado. Então, Timóteo, ele era uma espécie de pastor-presidente. Para entender aqui, no contexto do tempo central, era como se Timóteo fosse o pastor Antônio José. No contexto de outras denominações, é como se ele fosse o pastor presidente do ministério. E Paulo recomenda a ele a ter esse cuidado com os líderes, com os presbíteros, com os pastores que pastoreavam sobre as congregações, sobre as igrejas que se reuniam nas casas, sobre as igrejas que ficavam nas localidades menores, porque Éfeso era uma cidade muito grande. Como eu disse aqui já em um das nossos devocionais, Éfeso tinha entre 600 mil e 650 mil habitantes no tempo de Paulo. Quando Paulo começou a igreja, Paulo foi pastor dessa igreja por 3 anos. Paulo preparou essa igreja foi preparada na palavra. Mas depois que Paulo deixou outros pastores, foi necessário depois ele enviar Timóteo, porque a igreja estava tendo problema. E Timóteo era como um filho para Paulo. Ele confiava que Timóteo ia exercer o trabalho com sabedoria e ia fazer exatamente como Paulo estava orientando para fazer. Então agora Timóteo, como esse pastor presidente, precisa ter esse cuidado de honrar esses líderes, esses presbíteros, esses pastores menores e ao mesmo tempo corrigir quando necessário. Aí ele ensina que os líderes que lideram bem a igreja, eles merecem respeito e sustento, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino da palavra. Irmãos, Paulo valorizava muito quem ensinava a palavra. Ele valorizava muito aqueles que pregavam a palavra. Então Paulo diz que aqueles que ensinam a palavra, que se fadigam na palavra e no ensino, versículo 17, eles são dignos, são merecedores de dupla honra. O que era a dupla honra? A dupla honra era ser honrado. As pessoas podiam dar presentes, podiam convidar para os aniversários, honrar, mas também era o salário deles. Ele depois continua dizendo que ninguém amordaça o boi quando o boi está pisando o trigo. O que ele está dizendo com isso? Que enquanto ele está ensinando vocês, enquanto ele está cuidando de vocês, ele é digno do seu sustento, ele é digno do seu salário. Aí ele conclui o versículo 18 dizendo: o trabalhador é digno do seu salário. Ele termina o versículo 18 dizendo isso, que o trabalhador é digno do seu salário. É a dupla honra que ele está dizendo.
Aí ele continua e diz, mas não é digno só de uma. Por acaso, se esse pastor cometeu algum erro, se esse presbítero cometeu algum erro, você não aceite acusação se não tiver pelo menos 2 testemunhas. Ele diz, acusações contra líderes exigem pelo menos 2 testemunhas. E essas testemunhas precisam ser maduras, precisam ser pessoas que têm credenciais, que têm uma boa aceitação no meio do povo, uma boa reputação. Para quê? Para que não se cometa injustiça com esses líderes, com esses pastores, com esses presbíteros. Mas aí, se comprovado esse erro, se comprovado esse pecado, aí Paulo agora já recomenda a Timóteo a fazer a correção pública. Ele tinha que fazer a correção pública desse líder, para que se visse de exemplo para os outros, e também para que todos soubessem que Timóteo não estava cometendo nenhum tipo de parcialidade. Ele precisava ser imparcial. Aqui ele não podia ter amigos, ele não podia ter parentes, ele não podia ter favorecimento por ninguém. Ele tinha que corrigir com parcialidade, sendo um exemplo para toda a comunidade. E Paulo termina o capítulo dizendo que ele também não se apresse em impor as mãos sobre ninguém, ou seja, em levar ninguém ao ministério, em colocar ninguém em nenhum cargo, sem antes ter um tempo de observação. Paulo diz que tanto o pecado como as boas obras, elas aparecerão com o tempo. Por isso precisa de tempo para se conhecer antes de se levantar ao ministério. Esse é o capítulo 5. E as aplicações desse capítulo. A primeira aplicação desse capítulo. Nos relacionamentos diários, nós precisamos, todos os relacionamentos, tanto em casa, com a nossa família, como no nosso trabalho, como na igreja, se a gente estuda na faculdade ou no colégio, nos ambientes onde nós estivermos, nós precisamos ter respeito. Precisamos respeitar as pessoas, respeitar os mais velhos, respeitar as pessoas da nossa idade, ter empatia pelas pessoas e tratar todos com pureza, para não dar ocasião para o mal, para Satanás não ter ocasião de armar uma cilada contra nós. É a primeira aplicação desse texto. A segunda aplicação desse texto para as nossas vidas, nós temos responsabilidade familiar. Vai do versículo 3 ao versículo 16, quando ele fala que quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Ele diz assim, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Pronto, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então, se a gente não cuida dos nossos, se a gente não ajuda alguém que está enfermo da nossa família, um pai, uma mãe que está doente, um filho, um irmão, um parente que está necessitando da nossa ajuda, se nós não fazemos isso, nós somos piores do que os incrédulos e nós estamos negando a fé. Nós não estamos demonstrando que somos salvos em Cristo Jesus, porque se nós somos salvos, nós praticamos boas obras. Então, cuidado com pais, com avós idosos, é o primeiro teste de fé que nós passamos. Não adianta nós dizermos que somos salvos, que nós temos Jesus na nossa vida, se nós não cuidamos dos necessitados da nossa família, daqueles que estão enfermos. Não, você já pensou um crente coloca uma mãe no asilo, coloca um pai no asilo, coloca um filho numa clínica e abandona e deixa lá? Então, se você não cuida dos seus, você é pior do que os descrentes. Nós temos responsabilidade familiar como cristãos. Precisamos saber disso e entender isso. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós precisamos cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados e das nossa família. Principalmente os idosos, os enfermos, os que têm algum tipo de problema especial, algum tipo de comorbidade, que ele não pode se cuidar sozinho. Nós precisamos ter esse cuidado com essas pessoas. É nosso dever, como cristãos, exercer a fé de uma forma prática. Nós temos visto muito isso aqui nesses devocionais. Precisamos exercer a fé de uma forma prática. E a última aplicação do texto, a terceira aplicação
no cuidado e sustentação dos pastores. Deixa eu ver se a última ainda tem uma. Não, ainda tem uma, mas é a terceira aplicação. Então, vai do versículo 17 ao 18. Nós precisamos valorizar o ministério daqueles que servem, daqueles que dedicam a vida a trazer palavra, a trazer oração, aqueles que se dedicam a interceder pelas nossas vidas, a trazer uma palavra que nos alimenta. É muito importante nós exercermos o cuidado, o respeito, a honra com essas pessoas. E quando você tiver condições, praticar também a generosidade. Eu não estou dizendo para você tirar do sustento da sua família para dar na obra ou para dar para pastor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você for generoso, o Senhor vai lhe abençoar e vai multiplicar os seus bens, assim como ele fez com a viúva de Sarepta. Elias chega no período de seca na viúva de Sarepta, só que ali Deus já tinha falado com Elias e com a viúva. O Senhor já tinha dito para Elias: eu já preparei o coração de uma viúva para te sustentar. E eu acredito que Elias foi achando que ia encontrar uma mulher rica. Ele encontra uma mulher juntando cavacos que ia fazer a última refeição e ia esperar a morte chegar. Vocês me dão licença só por um minuto? Eu coloquei um pão no forno para assar e eu acho que esse pão tá bom. E eu preciso olhar aqui, eu venho já. Só um minutinho. Pronto, voltei, me perdoe, mas eu tinha que dar uma olhadinha porque eu não sou só pregadora, eu sou dona de casa também, sou mãe, sou esposa e preciso ter esse cuidado com a minha família. Já estava pronto meu pão e eu, graças a Deus, que fui no tempo certo. Glória a Deus. Boa tarde vocês que entraram depois, Socorrinha, Pai do Senhor, minha irmã, como é que você está? Espero que você esteja bem. Cibele, Deviane, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Então a gente precisa ter esse cuidado com esses líderes que são realmente líderes. Então Elias chega ali achando que vai encontrar uma viúva rica. E ele chega a ter uma mulher juntando cavacos. Aí Elias diz: olha, me dá um pouco de água. A mulher dá água. Água no tempo de seca, no lugar que a água é mais valorizada do que petróleo. Aí ele pede água, ela traz a água. Em seguida ele diz: agora tu traz um pedaço de pão para mim comer. Ela diz: Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, em cuja presença estou, que eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho e depois vamos morrer. Vamos esperar a morte chegar, porque a gente não tem mais de onde tirar comida. Elias olha para aquela mulher e diz: faz primeiro para mim um pequeno pão, um pequeno bolo, e depois você faz para você e para o seu filho. E a farinha não vai faltar na panela e o azeite não vai faltar na botija. Na verdade, quando Deus diz a Elias que preparou uma viúva para sustentar, Deus queria usar a vida de Elias para abençoar a vida daquela viúva, para que aquela mulher e aquele menino não padecessem de fome, não morressem de fome em um período de seca, onde eles não tinham mais nada. Nós acabamos de ver que viúvas que não tem quem cuide delas nesse contexto aqui, elas morriam de fome, porque elas precisavam ser cuidadas, porque não havia bolsas, não havia benefícios, aposentadorias, não havia nada disso. Se não tivesse alguém que cuidasse, elas morriam de fome. Então, é muito importante nós exercermos a generosidade. Mas para isso, Deus tem que falar no nosso coração. Não é sacrificar a nossa família. Não é tirar do pouco que você tem de sustento para dar para os pastores ou para a igreja. Não. Mas é você crer que Deus vai prover na sua vida. Se Ele falar e confirmar, então faça isso. E a quarto ponto de aplicação de 1 Timóteo capítulo 5, é justamente na justiça e prestação de contas. Vai do versículo 19 ao versículo 21. Paulo combate ali primeiro as fofocas, que ele não podia dar ouvidos a alguém que chegasse: porque o pastor fulano estava fazendo isso, o presbítero estava fazendo não sei o que ali. Não, disse que tinha que ter pelo menos 2 testemunhas
confiáveis, de boa reputação, pessoas que tivessem credibilidade no meio da comunidade. Não era simplesmente dizer uma fofoca. Então nós aprendemos com isso que a gente não pode estar dando ouvido a toda fofoca que chega no nosso ouvido. Alguém chega, mulher, tu viu fulano, aconteceu com ciclano, porque isso pode ser só uma fofoca. E isso pode destruir a vida de alguém. Quando eu era bem jovem, acho que eu tinha uns 13 anos, eu ouvi um pastor pregando na igreja que eu me congregava, na Assembleia de Deus da Bela Vista, lá na Vila Manuel Sá, não, na Maraponga. Eu congregava na Assembleia de Deus da Bela Vista da Maraponga nesse tempo. Tinha 13 anos. E um pastor contou um testemunho de um irmão que teve a vida destruída por causa de uma fofoca. A irmã dele estudava na UFC e ele deu uma carona para a irmã dele numa moto. Na época que quem tinha moto era pouquíssimas pessoas. Isso eu tenho 56 anos, está com 43 anos. 43 anos atrás. Ou seja, foi no ano de 83. Faz muito tempo. Então era tudo muito difícil. Uma pessoa viu a mulher entrando, subindo na moto, a pessoa ia passando no ônibus e viu. E a pessoa, ele era pastor. E a pessoa espalhou por todo o canto que ele estava dando, saiu com uma amante. E ele perdeu o ministério. A esposa não acreditou que ele não estivesse traindo, abandonou. E tudo isso aconteceu. Depois de muito tempo, descobriu que foi exatamente... Ela teve uma ocasião que essa mesma pessoa que inventou essa fofoca, viu esse pastor com a irmã dele num local. E ela se aproximou-se e disse, muito bem, né? Já está aí com a sua amante. Ele disse, não é minha irmã. Aí ela ficou envergonhada, pediu perdão, disse, me perdoe, eu pensei que era sua namorada, sua amante. E eu disse para todo mundo, ele disse, pois é, destruiu meu ministério, destruiu minha família, destruiu minha vida. Ela, mas você precisa me perdoar. Me perdoe em nome de Jesus, me perdoe. Aí ele pegou essa mesma mulher, colocou dentro do carro, agora não era na moto, era no carro, e foi para a BR. Com um saco de penas. E ele jogou aquelas penas tudinho no vento ali. Abriu o saco e deixou o vento levar no carro em velocidade de 80 km na BR. Aí parou num certo ponto e disse, agora você vá e junte todas essas penas. Aí eu lhe perdoo. Aí ela foi e disse, mas é impossível, como é que eu vou juntar? O senhor vinha em alta velocidade, as penas foram espalhadas por todo lugar. Ele disse, assim foi a fofoca que a senhora fez ao meu respeito. Destruiu a minha vida e a minha reputação. Se a senhora conseguir acabar com todos os lugares onde a fofoca chegou, eu de fato lhe perdoo, porque a minha vida será reconstruída. Então a fofoca é muito perigosa. Então Paulo nos ensina nesse capítulo a gente combater a fofoca. E ele ensina também que nós, como servos de Deus, precisamos ser transparentes. Ninguém está acima da palavra. Na hora de corrigir, tem que corrigir, seja quem for. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser diácono, pode ser evangelista, pode ser líder de ministério. Errou, precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado para que a igreja veja e aprenda. Porque ninguém, nem mesmo pastor, presidente de ministério, está acima da palavra. A palavra ela é superior a tudo e a todos. E por último, nós devemos ter prudência na escolha de novos líderes, quem lidera na igreja. Vai do versículo 22 ao 25. Precisa ter paciência na escolha. Não pode se apressar. A gente também tem que ter prudência, isso aqui também cabe, quando a gente for orar pela causa de alguém. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Uma vez, uma pessoa me pediu para orar por ela. Eu morava em Manaus, não é daqui. E a pessoa me pediu para orar por ela, porque ela gostava de uma pessoa e para Deus abençoar para que desse certo. E eu fui orar, antes de orar por ela, perguntar ao Senhor se eu estava autorizada para orar por essa causa. E o Senhor me mostrou, irmãos, que aquela moça estava querendo destruir um casamento de alguém. A oração era para que aquele marido repudiasse a sua esposa e viesse viver com ela. E eu entendi esse texto nesse dia. Não te apresses a impor as mãos. Versículo 22. A ninguém impõe as mãos precipitadamente. Não te torne cúmplice dos pecados de ninguém. Conserva-te a ti mesmo puro. E ali eu aprendi e entendi esse texto. Que a gente não deve impor as mãos sobre as pessoas sem o Senhor nos mandar. E nem muito menos orar por causas que a gente não conhece.
Tenha conhecimento de causa antes de se tornar um intercessor, para que você não esteja intercedendo pelo pecado de ninguém. Isso é pesado, é duro, mas é a palavra que nos ensina. A palavra ela nos ensina sobre tudo. Então, tenha paciência na escolha. Seja paciente, obedeça o que Deus diz. Tenha uma observação antes de fazer. E peça a Deus discernimento antes de se comprometer. E, por último, não tenha favoritismo, tanto na escolha como na disciplina. Você não tenha favoritismo com ninguém. Glória a Deus, Aninha. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe. E Ele sabe para quem é a palavra. Glória a Deus. Boa tarde, Zulene. Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, se você é um líder, se você exerce ministério de alguma maneira na igreja, não tenha favoritismo. Não escolha ninguém, porque é seu amigo, sem ter o dom, sem ter a chamada, sem ser capacitado por Deus, sem ser direcionado por Deus para o fazer. Então, tem muita lição nesse texto. Mas deixa eu parar aqui, porque o Emanuelzinho está ali com a minha nora. Rapidinho, preciso cuidar dele. Deixa eu terminar aqui. Vamos para o nosso devocional, né? Nosso café com palavra de hoje tem como título direção. E o texto é Provérbios, capítulo 23, versículo 4 e 5, que diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E que texto é esse, meus irmãos? A palavra de Deus ela é muito rica. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada alguma de dois homens. Vocês viram esse texto de Paulo? Escrito no ano 63 depois de Cristo. Nós estamos em 2026, quase 2000 anos depois. O texto ainda é totalmente atual. Hoje ainda é desse mesmo jeito que Paulo está ensinando aí, funciona do mesmo jeito ainda hoje. A palavra de Deus ela é muito viva. E esse texto aqui, que texto tremendo. Quantas pessoas gastam todo o seu esforço, toda a sua saúde, tentando ficar ricas. A Bíblia diz que as riquezas, elas desaparecem assim que a gente contempla. E elas criam asas e voam como águias pelo céu. Olha que texto tremendo. Atualmente é muito comum as pessoas fazerem buscas pela internet de alternativas rápidas para mudar de vida, para ficar rico, como prosperar, ou como resolver problemas de saúde, ou como resolver problemas estéticos. O pessoal faz lá uma busca na internet rapidamente, tentando ver como é que elas fazem para mudarem de vida, seja como for, seja para resolver problemas estéticos, seja para resolver problemas financeiros, tudo isso, porque os anúncios prometem essa mudança de maneira fácil e rápida, mas isso não acontece, irmãos. Não se iluda. Tudo que a gente conquista e que tem sabor de conquista precisa ter esforço, precisa ter trabalho, precisa ter processo. Tudo que a gente passa tem processo. Não é assim, ó, no estalar de dedos. Não é, tudo tem processo. No final, essas pessoas vão ficar frustradas, porque não recebem aquilo que haviam sido prometido, porque não acontece assim, num estalar de dedos, num piscar de olhos. Tem um esforço envolvido, tem um processo que você precisa passar. Isso acontece porque as pessoas estão focando suas energias, a sua fé, em algo que não é sustentável pela palavra de Deus. Pois de nada adianta ser bem-sucedido em uma área e não ter uma estrutura, uma base forte para suportar e manter o que se está procurando. Por que que José levou 13 anos para chegar onde Deus queria que ele chegasse? Porque Deus estava preparando José. Deus estava forjando José. Aos 17 anos, José não tinha capacidade de ser governador do Egito. Mas aos 30 anos, depois de 13 anos sendo forjado na batalha, na luta, na guerra, ele estava preparado para ser governador do Egito. Passou por todos os processos necessários, desde o buraco a ser escravo, vendido pela casa de Potifar, na casa de Potifar como administrador, humilhado pela mulher de Potifar, caluniado, preso, no presídio, na prisão, até que ele tivesse sido forjado para estar preparado para ser governador do Egito. Então, as coisas não acontecem assim. Se acontecer, você não tem base suficiente para suportar. Por isso que Deus permite os
processos, para que a gente fique preparado para viver o propósito. Aprendi que Deus nunca nos entrega tudo de uma só vez. Não entrega, irmãos. É necessário passar pelo processo, a fim de que possamos amadurecer para receber todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Mas existe uma preparação para receber esta bênção. Nós precisamos estar forjados para estar capacitados para receber. Não é simplesmente receber. Por isso que tem um processo. Por isso que entre o propósito e a promessa tem o processo. Aleluia, glória a Deus. É como quando você inicia uma academia. Você começando uma academia hoje, você não está preparado para pegar 100 quilos de peso. Você não está preparado para pegar nem 10. Você tem que começar com 1 quilo de cada lado. Aí depois 2 e vai aumentando gradativamente. Com seus pequenos esforços, você vai ganhando força. Você vai podendo lidar com pesos ainda maiores até você conseguir pegar em 100 quilos. Mas se você pegar um peso muito grande de início, você vai ficar lesionado, você vai se machucar. Não vai lhe fazer bem. Mas se você for se preparando gradativamente, você vai conseguir pegar pesos bem pesados. Do mesmo jeito é na vida. Nós temos os processos que são necessários para que nós possamos viver o propósito. Entenda que grandes vitórias, elas são conquistadas com pequenos passos e com pequenos esforços. Você vai dando pequenos passos, vai se esforçando e a grande vitória vai chegando na sua vida. Priorize o que realmente vale a pena. Priorize o que realmente vale a pena. A gente tem falado tanto aqui sobre isso. Nós vimos hoje nesse capítulo 5, quem não cuida dos seus é pior do que o descrente. Então, priorize. Não deixe de investir em seus relacionamentos, de valorizar as pessoas que são realmente especiais para você. Acima de tudo, tenha certeza de que os seus planos estejam alinhados com a vontade de Deus. Cuide da sua família. Ame seus filhos, ame seus cônjuges. Tenha amizades saudáveis, não amizades de interesse. Se cerque de pessoas leais e seja também uma pessoa leal. Hoje eu escrevi sobre isso no meu devocional, que eu coloco no grupo do Café com Palavra. Eu escrevi sobre isso, sobre a lealdade, sobre um homem que quando Davi tinha sido usurpado o trono, estava fugindo, ele era estrangeiro, tinha acabado de chegar ali, se tornado soldado de Davi. Davi dá a oportunidade dele ir embora, mas ele diz assim: eu vou ficar com você, rei. Eu vou ficar com você até o fim, eu vou ser leal. Sobre essa lealdade que a gente precisa ser cercado de pessoas leais, mas a gente também precisa ser uma pessoa leal. Então tenha seus planos alinhados com a vontade de Deus, cumprindo o seu propósito aqui na terra. Entenda, de nada adianta ter grandes conquistas se o propósito não estiver correto. Só vai valer a pena as conquistas se o propósito estiver correto. Glória a Deus. Lembre-se, direção é muito mais importante do que velocidade. Não adianta você correr rápido se você não tem a direção certa. Você não sabe para onde vai, nem onde vai chegar. Direção é muito mais importante do que velocidade. E eu faço uma pergunta para você agora. Qual é a sua escolha? Viver o propósito de Deus na terra ou viver conforme a sua própria vontade? Qual a sua escolha? Você quer viver o propósito de Deus e ser bem-sucedido de fato em todas as áreas da sua vida? Ou viver a sua vontade? A frase de hoje é: sem estar ligados em Deus, você jamais viverá o propósito para o qual você nasceu. Somente Deus pode nos direcionar e levar ao centro da sua vontade e ao propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. A palavra de hoje é submeter. Se submeta à vontade de Deus e veja os seus planos sendo estabelecidos, como diz Provérbios, Provérbios 16, versículo 1 e 2, para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar para a gente concluir mais um devocional para a glória de Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor nos confronta nesta tarde a cuidar dos nossos, a cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, mas também das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos irmãos, das nossas avós. Não deixa que jamais nós venhamos abandonar os nossos, Senhor, colocando-os em instituições, Pai, e abandoná-los lá, mas que nós tenhamos a capacidade de cuidar até o fim, Senhor, porque para isso nós fomos salvos, para ter uma fé prática, uma fé, Senhor, que vai além das palavras,
palavras, mas que manifesta através das obras. Em nome de Jesus, faz assim na nossa vida. Nos perdoa se temos pecado contra ti de alguma maneira. E faz em nós o teu querer. Nos leva ao centro da tua vontade, para que possamos viver o teu propósito. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu agradeço. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos, a paz do Senhor. Obrigado por estarem conosco aqui no nosso Café com Palavra, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.